Deus, o Criador dos céus e da terra, o Alfa e o Ômega, aquele que é digno de toda a honra e de todo louvor. Hoje, eu e você somos convidados a nos achegar à presença dEle, aquele que nos sustenta, nos guia, renova as nossas forças como as asas da águia, aquele que nos mantém de pé, mesmo na maior adversidade. Você já parou para pensar no seu poder transformador? De começar o dia aos seus pés? Cada dia é uma dádiva, uma oportunidade de nos conectarmos com o Pai, de entregarmos nossas ansiedades, nossos medos, nossos desafios e recebermos da sua paz que excede todo entendimento. Amém? Hoje vamos começar meditando sobre um novo rumo que Deus quer dar às nossas vidas. E então vamos meditar na palavra do Senhor que está em Neemias, no capítulo 2, no versículo 17 e 18. Abra sua Bíblia, acompanhe, medite, anote. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, vergonha. E lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: dispomos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Até quando, meu irmão, minha irmã, você vai ficar olhando e remoendo as ruínas do passado sem tomar uma decisão corajosa? Todas as fases da nossa vida são necessárias para nós completar os ciclos da nossa existência. Desde o início de tudo, desde a própria criação do homem, o ser humano passa por etapas diferentes: infância, juventude, vida adulta, velhice. Passamos por períodos difíceis nesse processo, períodos que nos machucaram, deixaram feridas profundas, deixaram escombros que são pesos na nossa alma. Mas Jesus nos convida a deixar tudo isso e segui-lo. Deixar tudo isso pode significar dar um novo rumo ao seu trabalho, à sua família, à sua profissão, ao seu casamento. O seguimento de Cristo não é um detalhe em nossa existência. É um novo rumo que damos à nossa vida, uma nova direção, muito melhor. Seguir Jesus é a nossa resposta ao chamado que Deus nos faz. O próprio Jesus, ele nos convida: segue-me. Segui-lo é permitir que ele vá na nossa frente, é acompanhá-lo com a docilidade de um discípulo, de um aprendiz. É tê-lo como mestre, como aquele que guia, e com ele nós não aprendemos somente as coisas espirituais. Pelo seu Santo Espírito, ele nos guia na direção que damos à nossa profissão, à nossa vida familiar, às nossas opções de vida, às circunstâncias difíceis que enfrentamos no dia a dia da nossa existência. O que eu preciso então para mudar de vida? Para que Jesus dê um novo rumo maravilhoso para a minha vida? Como podemos permitir que Deus opere uma reforma geral em nós? Vamos relembrar o versículo chave que está em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia.
Amados, fica bem claro nesse texto que ou seremos transformados pelo poder de Deus, ou então vamos ser conformados com o poder desse mundo, com os padrões desse mundo. Já vimos que para uma mudança verdadeira acontecer, é necessário nos aproximar mais e mais de Deus. Quanto mais pertinho de Deus nós estivermos, mais a nossa vida será transformada. Quanto mais longe de Deus uma pessoa estiver, mais conformada com esse mundo ela está. E às vezes, sem perceber, ela vai ter uma vida deformada, uma vida destruída, porque tem tentado viver longe do modelo que o Senhor dá para a sua vida. Qualquer pessoa que se aproximar da presença de Deus será transformada. Por isso precisamos andar sempre perto de Jesus. Precisamos ouvir a sua voz. Precisamos entender o propósito que Ele tem com a nossa vida. E assim foi Paulo. Paulo experimentou uma mudança radical em sua vida e por isso ele escreveu em 2 Coríntios 3. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória de Deus, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ou seja, quando olhamos para o Senhor, quanto mais próximos estamos dele, somos transformados pelo Espírito. O Senhor vai acrescentando o que lhe convém. E se nós olharmos aqui para o texto que nós lemos em Neemias, vemos que a princípio ele está vivendo uma fase tranquila em Suzã, a fortaleza de Artaxerxes. Mas um dia, a sua vida muda completamente quando ele recebe notícias trazidas por Anani, que havia acabado de chegar de Jerusalém. A informação que chega aos ouvidos de Neemias é de uma Jerusalém em estado de calamidade, em ruínas, as portas destruídas, queimadas, e isso o incomodou muito, e essas notícias o levaram a orar. Neemias é conhecido como um homem de oração, de consagração, uma pessoa sintonizada com o céu. E foi por isso que ele alcançou o favor de Deus para ir em direção ao desconhecido. E então Neemias vai viver uma nova e marcante fase em sua vida. E assim, todas as pessoas que estão prestes a iniciar uma nova fase na sua vida se abrem para Jesus. Num piscar de olhos, podem receber uma notícia que mudará completamente o seu futuro. E isso pode ser tanto para o bem como para o mal. E sabendo disso, como eu e você podemos descobrir a vontade de Deus para caminhar em direção a esse novo passo que estamos prestes a dar? É fundamental, amados irmãos, sabermos, termos consciência de que Deus vai conosco diante do sim, diante do não. Que Deus vai responder a nossa oração e entrelaçar-se com um novo projeto quando nós decidirmos questionar os porquês ou os acontecimentos ao nosso redor. Queridos, precisamos entender o que Deus está querendo falar, o porquê estamos passando por essa situação. Deus tem uma resposta. A vida de Neemias começa a mudar completamente quando ele, abatido, preocupado, faz algumas perguntas ao Senhor. E as perguntas dele foram a respeito de como andava Jerusalém e de como isso vai transformar o seu futuro, as suas idealizações, como Deus vai prover os recursos.
E então nós vemos que tem pessoas que estão vivendo por viver e há muito tempo deixaram de questionar os porquês da sua vida e de se render ao Senhor para entender a voz de Deus falando a resposta. Por que seu relacionamento está tão mal assim? Por que nas vidas dessas ou daquelas pessoas certos planos não dão certo? As pessoas deixaram de questionar o porquê estão tão longe de Deus. O porquê Deus está permitindo isso. O que Deus quer que a gente faça de diferente. Busque-o mais, ore mais, se consagre mais, se santifique mais. Neemias sentiu o seu coração sendo direcionado por Deus a um novo propósito. Quando ele sai ali do seu próprio mundo e começa a se abrir para essa realidade à sua volta. Quando ele pensa no próximo, quando ele pensa em Jerusalém, quando ele encarna as dores daqueles que ficaram na miséria, na ruína, seu povo estava desanimado, sem esperança, e tudo que o levou a demover-se foi uma pergunta sobre a realidade de um povo. O porquê desse povo? O que fazer com esse povo? E então uma pergunta hoje ao Senhor pode abrir um leque do que precisamos fazer para trazer mudanças reais ao quadro em que estamos vivendo atualmente. Ouvindo e analisando a resposta, Neemias passa a assumir erros, a procurar soluções. Ele vê recursos vindo, ele vê portas se abrindo para aquela miséria que estava instalada ao seu redor. E então, quando eu e você começamos a questionar os porquês da miséria em nossa casa, os porquês da falta de ânimo, os porquês das orações não respondidas, respostas vão começar a surgir e todas elas vão estar nos levando a entender que precisamos tomar uma posição em Deus. A falha nunca é de Deus. É sempre nossa, porque Deus é perfeito e ao levantar meu semblante e tomar uma decisão, Deus vai responder a minha oração. É certeza de que Ele estará comigo quando eu decidir edificar os escombros que restaram das derrotas que eu vivi até aqui. Quando eu decido me mover, avançar e deixar para trás as derrotas e os sofrimentos que eu tive no passado. Quando eu começar a olhar com as lentes de Deus para o meu futuro, então Deus está disposto a dar uma resposta. Quantas vezes eu e você decidimos interromper algo importante simplesmente porque não tivemos êxito na primeira instância? Não temos perseverança. Não deu certo, por isso parei. Não tive apoio, por isso deixei de lado. Não consegui, por isso voltei. Abandonei os estudos, deixei o emprego, larguei a igreja, larguei tudo. Quantas pessoas deixaram de ser abençoadas e de realizar tremendas conquistas pelo simples fato de olhar para os escombros da sua vida e dizer: não vale a pena lutar por isso. Não vale a pena lutar pelo filho, não vale a pena lutar pelo casamento, não vale a pena lutar lá no ministério. E por isso deixaram de orar. Deixaram de buscar a vontade de Deus, deixaram de jejuar, deixaram de se santificar e deixaram tudo como perdido. Mas a palavra do Senhor nos diz em Provérbios 4:18: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Diante das escolhas que nós fazemos desde o nosso nascimento,
É natural que busquemos sempre o melhor para nós, para nossa família, para aqueles que nós amamos. Assim como nos relacionamentos humanos, Deus também deseja nos guiar por meio da sua luz. Mas muitas vezes não temos esperança. Precisamos nos voltar a Jesus. Foi quando eu comecei a conhecer Jesus que comecei a ver uma mudança. Comecei a ver uma nova luz, um novo caminho, algo maravilhoso se formando na minha frente. E ainda hoje o Espírito Santo tem me transformado através de pequenos passos e atitudes diárias. A verdadeira transformação requer entrega e uma nova visão de vida. E então você já parou para refletir sobre os caminhos que tem seguido? Seus passos têm te levado a um propósito maior, significante? Lembre-se de que somente Jesus, no centro das nossas vidas, é que nós podemos encontrar um verdadeiro sentido para a nossa vida. E hoje eu convido você a ouvir a nova direção que Deus tem para você, para a sua família, para o seu ministério e a deixar que a sua palavra ilumine o seu caminho todos os dias. Nosso caminho vai mudar quando decidimos seguir a direção que Deus nos oferece através da sua palavra. Ao colocarmos Jesus no centro das nossas vidas, nós encontramos paz, nós encontramos clareza, nós encontramos sentido que tanto nós buscamos em tantas outras coisas nesse mundo e não encontramos. Então, permita que Ele seja a sua luz, guiando você em cada passo da sua jornada. O que você está esperando para te entregar totalmente a essa nova direção? Não perca tempo, entregue-se agora e você verá uma mudança radical nos seus dias. Para aqueles que já estão vivendo uma nova fase de vida, faz-se necessário seguir o exemplo de Neemias, fazer perguntas, orar, decidir consagrar-se, decidir ouvir a voz de Deus, não se abater diante das ruínas e decidir edificar uma nova vida, tendo a mão de Deus direcionando todos os seus passos. Amém?